Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estou com você novamente aqui no estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. No estudo de hoje, nós vamos estudar o capítulo 11, Os Justiceiros. Vamos compreender e conhecer espíritos que ainda são voltados para o mal e que trabalham contra o Cristo, tanto na erraticidade quanto na matéria. E nós vamos entender um pouquinho o modo de agir e de proceder desses espíritos. Vamos então estudar e conhecer um pouquinho mais sobre o momento de transição que o nosso planeta está vivendo? O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo, iluminando vidas, transformando corações. Vamos lá, meus queridos amigos, vamos então estudar o nosso capítulo 11. Vejam bem, aqui no início do capítulo, o que é que o nosso autor espiritual vem nos dizer? Ele vem colocar aqui, vem trazer esse trabalho mais ou menos já de um mês. Eles estão já nesse trabalho de auxílio aos hospitais e à instituição que os acolhe há mais ou menos um mês, certo? E ele diz que durante todo esse tempo o grupo continuava em atividades no hospital, inspirando os terapeutas e auxiliando no esforço gigantesco de atender os pacientes. Como você deve lembrar, ele sempre coloca que, a nível espiritual, a psicosfera do hospital era sempre muito densa e muito pesada. A quantidade de espíritos inferiores acompanhando os pacientes era sempre muito grande. E ele coloca aqui exatamente que a dificuldade era enfrentada não apenas a nível espiritual, mas a nível físico também. Porque os médicos, como ainda estava no início daquele processo de pandemia, os medicamentos ainda não estavam muito certos, os médicos também tinham suas dúvidas em relação a qual tratamento realizar. Havia autoridades que indicavam uma orientação, que indicavam uma forma de tratamento e outros demonstravam e diziam diferente. Então, aqui o autor diz assim: os médicos tinham ordens perturbadoras dos diretores dos nosocômios, que ora atendiam às exigências de uma como de outra autoridade diferente, mostrando aqui a situação delicada pela qual viviam os hospitais, exatamente no sentido de saber qual orientação, qual medicamento, qual tratamento deveria ser dado aos enfermos, aos acometidos pela Covid. E ele diz: enquanto isso, uns pacientes pioravam, outros morriam, e as vibrações que invadiam o hospital eram sempre muito baixas, de raiva, de medo, insegurança e paixões desoladoras. E ele coloca mais uma vez isso, que eles tentavam
inspirar os médicos para que pudessem medicar os pacientes com aqueles remédios que, conquanto não fossem curar a enfermidade, porque só a vacina que poderia trabalhar e agir dessa forma, dessa maneira ou nesse objetivo, havia medicamentos que, se fossem dados no início, diminuíam a gravidade da enfermidade e da contaminação. Então, mesmo que eles não fossem os mais indicados ou aquele que poderia trazer uma cura, porque não havia naquela época, mas eram aqueles que de alguma forma amenizavam os sintomas. Então, ele diz aqui: cumpria-nos inspirar os médicos na aplicação daquele remédio que estava dando melhores resultados, tá? Mesmo que pudessem apresentar depois algum efeito colateral. Porque ele diz, embora alguns medicamentos não fossem os ideais, de alguma forma, se eles fossem tomados nos primeiros sintomas, eles impediriam o prosseguimento da virose de uma forma tão forte, de uma forma realmente a comprometer mais e mais a saúde das pessoas. Então, ele diz, aqui ele vem dizendo, que eles passaram esse primeiro mês nesse trabalho de inspirar os médicos para que os medicamentos que estavam apresentando um efeito um pouco melhor fossem ministrados, inspirando também os pacientes para aliviar esses pensamentos de raiva, de ódio, de desequilíbrio, de desespero. E assim eles continuavam. Disseram também que muitas sessões mediúnicas foram realizadas, nós chegamos a comentar algumas. Então, ele diz aqui que os labores também foram realizados nas sessões mediúnicas, atendendo aos espíritos obsessores, ele diz, para atendimento dos dramas obsessivos mais perturbadores, como também das agressões de baixo nível à nobre instituição que nos albergava, porque nós sabemos que o trabalho da espiritualidade inferior era tanto em relação à instituição que os acolhia, como também em relação aos infectados pelo vírus. E aí ele já vai aqui também fazendo uma observação muito interessante em relação ao desenvolvimento da tecnologia e da internet, porque ele diz que as comunicações virtuais ofereceram uma grande contribuição na propaganda de informação, daquelas informações que precisavam chegar até as massas. Então, o fato da internet hoje chegar a todo o universo, a todo o planeta, isso era muito importante, isso ajuda com que as informações que precisam chegar às pessoas, de fato, cheguem. Mas, ao mesmo tempo, nesse parágrafo, ele também faz uma observação delicada, que infelizmente nós ainda observamos, que assim como os meios virtuais são utilizados para levar conhecimento, informações salutares, informações construtivas, há muitas pessoas que utilizam também a internet para perturbar, para desequilibrar, para trazer informações inverídicas e que acabam trazendo um desespero às massas. Então ele coloca exatamente isso também, que o mau uso que se passou a fazer desse notável instrumento de comunicação facultou prejuízos inestimáveis, falando principalmente das fake news, como nós sabemos que existem e como elas ainda imperam em nosso meio virtual. Então ele coloca e nos mostra que há sempre um lado positivo e um lado negativo. Claro que o lado negativo parte de quem? Da tecnologia em si? Não, das nossas imperfeições, ainda da nossa forma egoísta, orgulhosa, vaidosa e imperfeita de ser. Aí ele coloca para nós o seguinte, ele já havia, o que eu vou falar agora, que ele traz, ele já havia dito nos capítulos anteriores. Ele diz que quando passar a enfermidade, essa tempestade da pandemia,
muitos prejuízos, muitas consequências virão. E essas consequências trarão alguns desequilíbrios, alguns enfrentamentos que precisarão ser vistos e tratados pela sociedade. Porque ele diz: quando passar a imensa tempestade, teremos problemas muito graves. E ele fala problemas no que se refere ao comportamento das pessoas, de cada um de nós, com preferência em torno da autenticidade das informações e da dignidade humana. E por que que ele coloca isso? Porque ele diz que muitos transtornos emocionais e obsessivos serão resultantes destes dias de isolamento e de pandemia. Nós sabemos que muitas pessoas não estavam preparadas para os enfrentamentos que a pandemia nos trouxe. O isolamento social, muitas vezes as dificuldades no lado profissional, a dificuldade no relacionamento familiar. Então, esses transtornos emocionais, quem já tinha uma propensão, acabou realmente apresentando-os de uma forma muito mais intensa e as obsessões se tornaram maiores, porque com o padrão vibratório mais baixo das pessoas, houve ali um ambiente propício para que as obsessões acontecessem. Então, é exatamente isso que ele coloca. Após a pandemia, haverá muitos sofrimentos espirituais e graves que exigirão de cada um de nós, de todos aqueles que conhecem a doutrina, de todos aqueles que já buscam o bem, um trabalho realmente mais forte, mais intenso, no sentido de ajudar não apenas a si mesmo, mas o próximo também. E aqui eu trago um primeiro slide para você com uma observação bem interessante de Kardec, porque Kardec nos diz o seguinte: o emérito Allan Kardec, fazendo uma análise quanto aos diversos períodos do Espiritismo, elucidou que o sexto e último seria o da renovação, exatamente este a que nos estamos referindo. Ou vejam aqui então, meus queridos amigos, ele nos mostra que nós estamos vivendo sim um período de renovação. Então, esses períodos de renovação, esses vários períodos que Kardec se refere, nós já vivemos. Nós já vivemos no ontem e agora estamos realmente nesse ápice desse movimento renovador. Quando ele diz aqui o sexto e o último período de renovação social é o que nós estamos vivendo, significa dizer que nós estamos no momento final. É um momento delicado, é um momento difícil, é um momento que exige de nós muito trabalho, muito empenho, muita lucidez, muita busca pelo equilíbrio, mas é um momento que nós vamos passar e que, principalmente, passando esse momento, esse sexto período delicado de renovação social, virá a paz, virá a bonança, virá o equilíbrio. Conquanto nós tenhamos, e ele disse, conquanto nós tenhamos ainda enfrentamentos após o controle da pandemia, nós estamos num caminho de ascensão espiritual, de busca pela melhora e de ascensão à felicidade. Então, isso virá. Esse momento de renovação, de alegria, de paz, de harmonia, virá. Claro que após um período de pandemia, de dificuldades, vem ainda um processo delicado, um processo de transição até que se alcance esse momento mais feliz. Então é isso que ele coloca para nós. E vejam, no período de agravamento da doença e dos comportamentos, muitas pessoas surgiram desejosas de ajudar, mas sem preparo cultural e doutrinário. O que ele está querendo nos dizer aqui? Ele fala que o objetivo da pandemia não era exatamente fazer nascer no coração do homem a paz, a fraternidade, a caridade e o amor.
Então, ele está mostrando aqui que isso aconteceu. Muitas pessoas surgiram desejosas de ajudar. Só que nem todas tinham o preparo, o entendimento, o conhecimento necessário para dar uma ajuda realmente exitosa, valiosa e efetiva. Então, ele diz: sem esse preparo cultural e doutrinário, muitas acabaram utilizando a internet com o objetivo de ajudar, com o objetivo de oferecer um consolo e uma diretriz. Mas, e vejam o que ele diz aqui, conquanto estivessem realmente com esse objetivo de ajudar, acabaram trazendo informações do plano espiritual, que ele coloca aqui, destituídas de legitimidade, mensagens do plano espiritual que não eram realmente confiáveis. E por que que isso acontece? Ou por que que isso aconteceu? Por má fé? Não. Por desconhecimento, por falta de estudo, por não saberem fazer uma análise correta e criteriosa dessas informações que chegam da espiritualidade e acabam passando adiante aquilo que não é correto, aquilo que não tem realmente um respaldo doutrinário. Por isso, sempre coloco a importância de nós estudarmos, a importância de nós verdadeiramente compreendermos aquilo que nos chega. Não é porque a mensagem veio do plano espiritual que ela é correta e que ela deve ser repassada. Toda mensagem precisa ser examinada, lida, estudada, para que se possa ter a certeza de que ela é correta, de que ela realmente tem credibilidade e aí sim realmente só passar adiante. Então ele coloca aqui que infelizmente muitas pessoas ainda procuravam através da internet não verdadeiramente ajudar, mas trabalharem o ego, o egoísmo e o orgulho, como muitas vezes acontece. E aí ele ainda coloca o seguinte: é compreensível que isto aconteça, mas é muito preocupante constatarmos que nem mesmo o sofrimento nestes momentos desperta a sensatez, o respeito, a conduta severa e ideal. Ou seja, nós entendemos, compreendemos que há pessoas, que existam pessoas que busquem se aproveitar do sofrimento alheio para a sua própria satisfação pessoal. Nós compreendemos porque entendemos que estamos num mundo ainda de espíritos imperfeitos, mas não é essa a postura que nós desejamos ou que nós devemos aspirar para nós e para o mundo. Nós devemos buscar e desejar, anelar sempre por um comportamento correto, por um comportamento positivo, por um comportamento lícito. As nossas aspirações, elas devem ser as melhores possíveis. Então, conquanto nós entendamos esse comportamento, ele de fato é lamentável. Então, vejam aqui um próximo slide que eu trago para vocês, muito interessante, com as observações do nosso autor espiritual. E ele nos diz assim: os interesses mesquinhos suplantam no indivíduo imaturo e o atiram às lutas doentias do exibicionismo e competitividade. O espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades. Então vejam, esse comportamento que nós vemos das pessoas ainda tentarem lucrar e se beneficiar com o sofrimento alheio, ele diz, são interesses mesquinhos que decorrem ainda de posicionamentos, de posturas, de personalidades doentias que ainda buscam o exibicionismo e a competitividade. Nós não podemos ser assim. Não cabe mais a nós que estamos estudando sobre a doutrina espírita, nós que estamos procurando melhorar e sermos pessoas realmente mais cristãs, nós não podemos agir dessa forma. Por isso, precisamos estar sempre olhando para dentro de nós e analisando o que de fato nos move, qual o comportamento, qual o ideal que nos move.
Então ele diz: o espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Então vejam bem, precisamos trabalhar a simplicidade, poupando-nos dos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Por que que ele coloca aqui que os comentários nem sempre os comentários elogiosos nem sempre são edificantes, porque como nós ainda somos muito frágeis, e de fato nós somos, o que acontece? Naturalmente, quando nós estamos recebendo elogios, quando nós estamos sendo trabalhados ali, alimentados, quando nós estamos recebendo um carinho na nossa vaidade, isso é um passo para a queda, um passo para que nós possamos perder o caminho reto. Então, muito cuidado, é isso que ele nos mostra. Precisamos ter muito cuidado para que nós não caiamos nessa armadilha que é a vaidade, que é o orgulho, certo? Pois muito bem, e continuando aqui, ele ainda nos mostra o seguinte, diz, observávamos na instituição onde nos hospedávamos o esforço contínuo dos benfeitores espirituais, principalmente aos responsáveis encarnados, exatamente os responsáveis pela instituição que eles estavam trabalhando e auxiliando a nível espiritual. Claro, como ele colocou aqui, muitos espíritos ainda atuavam para prejudicar todos aqueles que atuam no bem, todos aqueles que trabalham para o Cristo. E aqui é o caso. Então ele diz: esses benfeitores espirituais estavam trabalhando continuamente em benefício dos responsáveis encarnados pela instituição que os acolhia. E ele diz o seguinte: eles observaram que o presidente, verdadeiro homem de bem, era perseguido com inclemência por um grupo de espíritos que se denominavam como justiceiros. Então é aqui, a partir deste momento, que ele vai falar quem eram esses justiceiros e por que eles se autodenominavam desta maneira. E aí ele diz: eles eram muitos daqueles que se homiciavam no grupo e se diziam injustiçados pela divindade. Olhem que interessante. Esses corações eram muitos daqueles que se sentiram injustiçados, prejudicados pela divindade. Será que nós não temos muitas vezes um comportamento igual e similar? Muitas vezes, o que acontece conosco? Nós, diante das situações da vida, das dores e dos sofrimentos, nos sentimos esquecidos por Deus, nos sentimos vítimas, como se Deus só olhasse ou privilegiasse os outros e nunca nós mesmos. Esquecemos da lei de causa e efeito, de que estamos, na verdade, sendo responsabilizados pelos nossos erros do ontem. Esquecemos tudo isso, nos colocamos na condição de vítima, como se Deus fosse um carrasco, e aí passamos a trabalhar contra o Cristo, contra todos aqueles que resolvem trabalhar na sua seara. E era exatamente o caso desses justiceiros. E nós vamos ver que muitos deles ficam na espiritualidade, outros reencarnam. E eles ficam instigando e inspirando negativamente esses espíritos encarnados, exatamente para que possam fazer no mundo material algo semelhante ao sofrimento, à desarmonia, ao desequilíbrio que existe na erraticidade. Então, olhem aqui o que nos diz o autor sobre estes justiceiros. Então, ele diz o seguinte aqui para nós: imitando o inferno tradicional,
elegeram umas furnas próximas a uma região pantanosa que eliminava miasmas doentios, portadores de elementos tóxicos da matéria em decomposição e de muitos elementos deletérios. Isso aqui ele está querendo nos mostrar onde esses espíritos que se consideravam os justiceiros se reuniam no plano espiritual. Então ele está colocando e já mostrando aí onde eles buscaram se reunir. Então ele coloca aqui: baseando-se nas velhas informações religiosas do passado. Ali, construíram recintos dedicados a punições, prisões terríveis, instrumentos punitivos, ambiente apavorante e elegeram os mais perversos entre eles para formarem o Tribunal de Justiça. Olhem como esses espíritos ainda inferiores trabalham no plano espiritual. Então, eles construíram esse local como se fosse um local de justiça, realmente como se fosse um tribunal de justiça, com punições, prisões terríveis, instrumentos punitivos, ou seja, muitos deles recebem realmente tratamentos muito delicados. Em que sentido? No sentido de que são machucados, de que são feridos, têm o seu corpo perispiritual realmente muitas vezes dilacerado. Tá? Então, não pensemos que esses espíritos desencarnados, eles não agridem o corpo perispiritual desses espíritos que para lá vão. Sim, eles fazem isso também. Então, ele diz aí, ambiente apavorante, e elegeram os mais perversos entre eles para formarem o Tribunal da Justiça. Então, meus queridos amigos, mais uma vez, nós temos condições então de compreender e de perceber que muitos espíritos se encontram ainda trabalhando pelo mal. Muitos. A nível de espíritos desencarnados, a quantidade ainda é grande. E vejam, aqui o autor fala que muitos reencarnaram. Lembram que eu já comentei que, como nós estamos em período de transição planetária, Deus, na sua misericórdia, permitiu que as portas do umbral fossem abertas para que esses espíritos viessem, para que esses espíritos pudessem reencarnar e terem a possibilidade exatamente de conhecendo o Evangelho, de estarem aqui se reformar. Muitos estão conseguindo esse objetivo, mas muitos não. E esses que não estão conseguindo, eles são diretamente influenciados pelos espíritos que ainda permaneceram na erraticidade, que são esses chamados justiceiros e que trabalham contra o Cristo. Então, ele diz aqui que esses espíritos trabalham contra a sociedade por um todo e contra os espíritas especialmente. E por que eles têm para com os espíritas um sentimento de ódio? Porque dedicam a sua vida para Jesus de Nazaré, para trabalhar pelo Cristo. E aí ele diz aqui, eles ficam especialmente enraivecidos porque esses espíritas, nós que nos colocamos na condição de espíritas e que buscamos ser, nós trabalhamos para Jesus e nós conseguimos conduzir muitas pessoas para o bem, para o amor, transformando a sua vida, para que eles busquem a espiritualização do ser. E os justiceiros não querem isso, porque muitos desses espíritos que eram e são alvos deles estão agora sendo convertidos ou conduzidos para Jesus em função do trabalho da doutrina espírita. Por isso que ele diz aqui que eles lutam contra a sociedade, mas especialmente contra os espíritas. Então ele diz que a questão contra os espiritistas fundamenta-se num sentido de ódio espontâneo, porque nesses viam inimigos, pessoas que, dedicadas ao Mestre de Nazaré e à ética do amor, da verdade e do bem, arrastavam muitos daqueles contra os quais eram hostis.
Então, nós somos vistos como inimigos, pelo simples fato de trabalharmos para Jesus de Nazaré. E aí, como é que esses espíritos chamados justiceiros, eles atuam? Eles procuram influenciar, fragilizar os espíritas exatamente nos seus calcanhares de Aquiles, como coloca aqui o autor, nas nossas fragilidades. Quem não as tem? Todos nós as temos, somos ainda espíritos imperfeitos, estamos lutando para sermos melhores, mas ainda temos muitas falhas. Ainda temos as nossas fragilidades e são exatamente nas nossas falhas que esses espíritos atuam. E é por isso que nós precisamos estar sempre orando e vigiando. Precisamos para não abrirmos sintonia, para não baixarmos a nossa frequência vibratória e deixarmos que as nossas fragilidades, os nossos calcanhares de Aquiles fiquem tão à mostra e possam ser utilizados por esses espíritos inferiores, por esses espíritos justiceiros. Vejam, por mais que eles estejam trabalhando contra nós, a espiritualidade amiga trabalha em nosso benefício. Nunca se esqueça que, da mesma forma que você, ao ser um trabalhador de Jesus, ganha inimigos, você ganha muitos amigos, muito mais amigos do que inimigos, certo? E aí, que mais? Aqui eu trago aqui mais um outro slide para vocês, para que nós possamos refletir. Então, diz o que aqui para nós? As divinas leis permitiam tal injunção, porque os obreiros do Senhor são ainda espíritos em processo de expiação, de purificação de muitos agravos ao equilíbrio cósmico que devem reajustar. O que vocês devem estar se perguntando? Se os trabalhadores do Cristo, os espíritas, estão trabalhando em benefício do Pai, por que a espiritualidade superior permite que esses espíritos imperfeitos, esses justiceiros, nos ataquem, nos firam, de alguma forma cheguem até nós? Por que Deus não nos blinda pelo trabalho que nós estamos realizando? E aí vem o autor nos dizendo que as leis divinas permitem tal injunção, e vejam então a resposta. Porque os obreiros do Senhor, nós, que nos colocamos nessa condição, que desejamos ser verdadeiros obreiros, são ainda espíritos em processo de expiação, de purificação, de muitos agravos, erros cometidos no ontem, e nós precisamos nos ajustar. Meus amigos, o processo obsessivo é uma das expiações terrestres. Nós não temos aqui, a Terra não é um mundo de expiações e de provas. Nós não passamos por várias dificuldades, enfrentamentos que podem ser provas, quando são escolhidas por nós para o nosso melhoramento, sem uma relação direta com algum equívoco do passado. Mas podem ser expiações, quando são dificuldades, dores e sofrimentos com uma relação direta em algo que tenhamos feito no ontem, e como se fosse realmente o cumprimento da lei de causa e efeito. Então, os nossos sofrimentos, as nossas expiações, elas podem se dar também por um processo obsessivo. Então, diz a doutrina que a obsessão é uma das expiações humanas a que a humanidade está submetida. Então, se nós estivermos ainda passando por um processo obsessivo, veja, nós é que permitimos, porque baixamos a nossa frequência vibratória, certo? Porque se eu estiver trabalhando no bem, eu posso até sofrer uma influência obsessiva. Mas se a minha mente estiver com o Pai, aquela obsessão não me atinge. Mas, se eu baixo o meu padrão vibratório e aquela obsessão me chega, a espiritualidade, de qualquer maneira, conquanto me auxilie e me ajude para sair do processo obsessivo, ela não impede que eles tentem me influenciar. Porque é isso que ele está dizendo aqui.
Nós ainda estamos em processo de purificação, nós ainda estamos passando por processos de reajuste, de resgate. Então, esse enfrentamento com esses espíritos obsessores é algo que nós ainda precisamos enfrentar. E aqui eu coloco uma observação muito interessante para você. Veja, nós não precisamos nos reajustar com a lei? Precisamos. Nós não precisamos muitas vezes nos reajustar com esses espíritos que nos obsidiam? Precisamos. A obsessão é uma forma de reajuste com esses espíritos, porque muitos, ao chegarem em nós com o objetivo de nos prejudicarem, mas ao verem o nosso trabalho, ao verem que nós os acolhemos com amor, ao perceberem que nós os vemos como irmãos fraternos e que queremos ajudá-los, ao perceberem que nós, sendo imperfeitos e infelizes, hoje caminhando com Jesus somos mais felizes, e percebendo que eles também, hoje infelizes, se caminharem com o Cristo, poderão realmente ser mais felizes, eles se modificam, eles mudam os seus propósitos, deixam de fazer o mal e passam a fazer o bem. Então, vejam na obsessão, meus queridos amigos, também uma excelente oportunidade para que nós possamos ajudar esses espíritos que estão na condição, neste momento, de espíritos obsessores. Ajudá-los para que eles despertem, para que eles possam seguir para o bem, para que eles possam buscar a luz. Certo? Bom, continuando então aqui, o que nos mostra aqui a sequência do livro? Nos mostra exatamente que muitos indivíduos possuem sentimentos nobres e desejam reabilitar-se, mas, por indisciplina e comodidade, não lutam com o verdadeiro empenho para superarem as tendências primitivas e acabam tomando nas armadilhas realizadas e feitas por esses espíritos chamados justiceiros. Ele nos diz então o seguinte, que muitas pessoas querem seguir o bem, não querem mais ficar nos equívocos, nos erros. Só que falta disciplina, perseverança, coragem, força de vontade. Tudo exige esforço e dedicação. Não será com uma simples leitura do Evangelho, com uma oração feita uma vez na vida, que eu vou conseguir realmente seguir para o bem, dissipar e neutralizar as influências perniciosas. Eu preciso me esforçar, eu preciso criar um roteiro, uma vida cotidiana no bem, um roteiro no bem, ações positivas, pensamentos positivos, equilibrados. Tudo isso é necessário para que o objetivo seja de fato alcançado. Então, ele diz aqui, precisamos de disciplina, realmente lutar para esses objetivos. Muitas vezes nos sentimos vitimizados por descuidos morais e espirituais e caímos realmente na influência desses justiceiros, certo? Aí coloca essa mancha de caráter, no nosso caráter, abre campo vibratório para sintonizarmos com esses elementos maldosos. Precisamos sim vibrar positivamente. Precisamos mudar o nosso padrão vibratório para que possamos seguir para o bem. Porque se nós continuarmos influenciados por esses espíritos chamados justiceiros, fazendo o mal, vibrando o mal, nós vamos ser naturalmente exilados para outros mundos. Como ele diz aqui, teremos que melhorar vibratoriamente ou, alucinados e sem a decisão de avançar, sermos exilados para outro domicílio em nosso sistema solar, conforme já vem acontecendo. E não é isso que nós desejamos. Vejam, criminosos cruéis, liberados de regiões infelizes para desfrutarem de sua última oportunidade, estão renascendo desde alguns anos e infectando mais o mundo. Olhem o que ele está querendo dizer aqui.
Como nós tínhamos dito, esses criminosos foram liberados das regiões infelizes e vieram para o planeta Terra para terem oportunidade de se reajustarem. Vejam, para desfrutarem de sua última oportunidade, estão renascendo desde alguns anos e infectando mais o mundo, tendo a dita de poder escolher o melhor comportamento, o que equivale a dizer o seu futuro espiritual. Estão tendo a oportunidade de reencarnar? Sim, estão tendo a oportunidade de reencarnar. Mas será que estão aproveitando a oportunidade recebida ou não? E aí ele diz aqui, muitos não. E ele vem colocar, quando nós vemos no planeta a hediondez, o cinismo, os crimes disfarçados, não temos dúvidas de que uma terrível geração de entidades infelizes, coloca aqui quase demoníacas, encontra-se no cenário do planeta reencarnado. Então, sim, eles encontram-se aqui também. E basta nós olharmos os crimes, a hediondez, o cinismo que existe em tantos corações encarnados no mundo. E aí ele diz, qual é o objetivo desses espíritos ainda ruins, que ainda têm um coração voltado para o mal? Qual é o objetivo deles aqui na Terra? Fazer com que a humanidade se desequilibre, fazer com que leis, normas que façam vigorar os seus pensamentos egoístas, impuros e desequilibrados, vigorem no planeta Terra. Então, eles querem normas que possam fazer com que os seus interesses preponderem na Terra. E é exatamente isso que nos diz o autor, quando ele diz aqui, leis absurdas elaboram, a fim de tornarem legítimos os tremendos e inomináveis crimes de destruição da família, de corrupção da juventude, de desrespeito à ética e a qualquer procedimento digno em favor da leviandade e do mentiroso prazer sensual e degenerativo, levando a um retrocesso de conduta que já foi vencido pela evolução moral. Logo, tudo o que eles puderem fazer para que a humanidade retroceda, eles vão fazer. Então, quando nós estamos observando os comportamentos desequilibrados que vemos na humanidade, fica claro, fica mais fácil nós identificarmos a característica desses espíritos ainda imperfeitos, encarnados no mundo. Então, ele diz, são espíritos retornados de regiões muito primitivas e sem qualquer princípio de equilíbrio e de ordem. Colocando então aqui, são extravagantes e irresponsáveis. E o autor ainda diz mais, e eu trago para você aqui também. Ele diz, antigos soberanos e senhores, poderosos na maldade e nas dissipações devassas que degradaram nações e povoados, multidões e vassalos, soldadescas desarvoradas que incendiaram aldeias ou escravizaram outros povos para se manterem na luxúria e na crueldade. Voltam a administrar sob os mesmos estilos inspirados por esses inditosos comparsas que estão no além na condição de justiceiros. Então vejam, muitos desses espíritos voltam a administrar hoje o mundo com a mesma ideia, como nós colocamos aqui. De que forma? Incendiando aldeias, escravizando povos para se manterem na luxúria e na crueldade, fazendo o que precisarem, o que tiverem que fazer para que os seus interesses possam preponderar.
E é isso que está sendo feito, é isso que ainda acontece muito nos dias de hoje. Por isso ele diz, e esses espíritos, eles estão aqui voltando à Terra e sendo influenciados diretamente por esses espíritos justiceiros, que se colocam na condição de espíritos justiceiros e querem realmente levar a Terra não para o processo de evolução, de espiritualização e de progresso, mas de degradação moral. E quando nós vemos isso, nós entendemos aqui o seguinte, ele diz, a paisagem mental de todos esses espíritos que se encontram nessa psicosfera e influenciados por esses espíritos justiceiros, ele diz, a paisagem mental de todos eles é densa e chocante. E diz mais aqui, ele diz, em face do número de vampiros que os assessoram, então, esses espíritos que estão encarnados sob a influência dos justiceiros são vampirizados por espíritos em suas energias, em suas vibrações. Tem neles, ele diz aqui, ovoides, que são... Nós temos uma aula uma aula do curso de mediunidade, na playlist curso de mediunidade, quando nós falamos de vampirizações e de obsessões complexas, onde nós explicamos o que são os ovoides, tá? E de uma forma muito resumida, são espíritos desencarnados que perderam a sua forma espiritual, a forma deles hoje é como se fosse de um ovo, por isso a palavra ovoide. Por várias situações de desequilíbrio, eles foram desconfigurando-se, a sua forma perispiritual se tornam ovoides, mas eles estão vivos. E esses ovoides são utilizados pelos espíritos obsessores, eles são agregados, colocados, grudados ali por forças de sintonia, no corpo perispiritual de encarnados e de desencarnados, e esses ovoides, eles ficam sugando as energias e ao mesmo tempo injetando energias deletérias para desequilibrar a pessoa. Então, tem muitos encarnados que têm vários ovoides presos no seu corpo perispiritual e muitos desencarnados também. Então, esses encarnados estão sendo influenciados e têm nos seus corpos perispirituais muitos ovoides a eles agregados para exatamente continuarem fazendo e deixando-os desequilibrados, perturbados e fazendo o mal, porque é isso que esse é o objetivo desses espíritos justiceiros. E ainda diz aqui, a paisagem mental é densa e chocante, em face do número de vampiros que os assessoram, ovoides e outros indefiníveis demônios que a imaginação desequilibrada pode mentalizar, construir de maneira fluídica. Então, ele diz aqui, a limpeza espiritual do planeta está sendo feita já desde há muito tempo, mas é claro que é lenta e gradual. Nós gostaríamos que fosse num piscar de olhos, mas não é assim. Mas esse processo de limpeza já está sendo feito. E ele diz, logo depois desse processo de limpeza, o sol do amor voltará a brilhar. A ordem substituirá o desalinho. O bem que sempre existe sobrepujará qualquer tipo de maldade. Agora, cabe a nós o quê? Permanecermos vigilantes. Cabe a nós estarmos atentos aos nossos pensamentos, para que nós não sejamos mais um a ser influenciado por esses espíritos justiceiros. Porque como nós ainda somos imperfeitos, nós temos as nossas fragilidades e pode acontecer de nós estarmos aqui imbuídos de bons propósitos, mas ao recebermos a influência desses espíritos negativos, chamados justiceiros e que ainda querem o bem, o mal, perdão, e como eles atuam em nossos calcanhares de Aquiles, nós podemos perder o caminho, perdermos o rumo. Por isso a necessidade de nós estarmos sempre vigilantes nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, para que nós, mesmo frágeis, não nos deixemos levar por eles. A oração, o estudo constante, o equilíbrio, a renovação de pensamentos, o olhar, o conhecer-se, a reflexão diária, tudo isso nos ajuda a nos mantermos no caminho do bem. E aqui eu trago para vocês
Mas já estamos aqui quase chegando no finzinho dos nossos estudos, certo? E o que nos diz o nosso autor? Diz o seguinte: os intelectuais da desgraça coletiva das massas funcionam como antenas desses espíritos que semeiam na filosofia as ideias de perversão, de anarquia, de destruição e de prazer degradante. Então, os intelectuais da desgraça coletiva das massas funcionam como antenas. Claro, tudo é sintonia. Se há sintonia dessas pessoas, desses intelectuais que ele coloca intelectuais da desgraça coletiva das massas, são espíritos que influenciam as massas, que têm poder sobre as massas, que têm ingerência sobre as massas. A depender da sua conduta, dos seus pensamentos, são antenas para o bem ou para o mal. E no caso aqui desses que ainda estão sintonizados com esses espíritos imperfeitos, é uma antena, ele atrai esses espíritos que acabam semeando, ele diz, na filosofia as ideias de perversão, de anarquia, de destruição e de prazeres, que ele coloca aqui, degradantes, aos quais se atiram os seus aficionados e são responsáveis pelos infinitos males que corrompem a sociedade e os conceitos de viver. Então, não há dúvidas, meus queridos amigos, que esses corações que ainda estão com esses pensamentos são sim influenciados pelos espíritos imperfeitos. Quem está na matéria ainda agindo dessa forma não age sozinho, age sim influenciado pelos espíritos justiceiros, maléficos. Não é o nosso caso, porque nós não podemos nos deixarmos influenciar por esses espíritos. E estamos sim caminhando com Jesus, buscando o caminho do bem, aprendendo, estudando, trabalhando juntos aqui, todos nós, para que possamos alcançar o mesmo objetivo, que é a plenitude, que é o amor. E por isso nós vamos finalizando com as colocações aqui do nosso autor, sempre muito oportunas. E ele nos diz: felizmente, acima de todos eles, de todos esses justiceiros, encontra-se Jesus e a sua filosofia do amor, que corrige e ampara, sem nunca deixar a sós aqueles que o buscam na sua ânsia de serem felizes. É dizer, por mais que hajam os justiceiros, por mais que haja espíritos ainda voltados para o mal, todos nós fomos criados para a perfeição e todos nós seremos perfeitos. Todos nós encontraremos em Jesus a força, o amparo, o auxílio que cada um de nós necessita para sermos felizes. E nós vamos ser felizes? Sim, nós vamos ser felizes. Sabe por quê? Porque essa é a nossa destinação. Busquemos Jesus, sigamos com Jesus, confiemos nele. Nos momentos mais difíceis, vamos buscar Jesus, vamos orar, vamos fazer o evangelho no lar, vamos elevar os nossos pensamentos, porque quem está com ele jamais, em momento algum, estará sozinho. Então ele diz: acima de todos, encontra-se Jesus e a sua filosofia de amor, que corrige e ampara, sem nunca deixar a sós aqueles que o buscam na sua ânsia de serem felizes. Vamos buscar Jesus sempre, hoje, amanhã e sempre, e com certeza seremos muito mais felizes. Perfeito, meus queridos amigos, e nós vamos finalizando mais uma aula do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Espero que você tenha gostado dos nossos estudos. Se você tiver dúvidas, deixe nos comentários dos vídeos das aulas e nós vamos responder para você com muito carinho. Tenha certeza. Meus amores, um grande beijo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.